E aí, gente, tudo bom? Catálogo Panini. Pô, Vini, esse catálogo foi divulgado, né, tu postou em tudo que é grupo ontem e só tá fazendo vídeo hoje. Gente, nada como um vazamento no apartamento para atrasar um cronograma do canal. Vem comigo. Seguinte, catálogo de julho da Panini, quer dizer, catálogo de junho ainda da Panini. Esses são os quadrinhos da primeira quinzena, né? Quer dizer, né, não é a primeira quinzena, mas são quadrinhos de junho. Mas a Panini divide a divulgação em duas etapas. Então tem esses primeiros agora e depois, né, ali pelo meio do mês, deve ter mais uma leva. E eu falo isso porque, caraca, tem pouquíssimo quadrinho. Tem algumas coisas bem legais? Tem. Por exemplo, reimpressões, a gente vai falar bastante sobre reimpressões, mas é um catálogo mais magro. Tá? E a gente pode falar sobre isso, talvez no futuro. Eu devo fazer um vídeo só sobre esse tópico. É claro que a Copa do Mundo afeta, mas eu acho que a gente tem outros pontos para discutir, né? Exatamente, por exemplo, por que a Panini não tem publicado tanto ônibus? Eita, o que está acontecendo? Cara, inclusive tem muito comentário. Eu tô recebendo muito comentário da galera falando sobre isso, né? Pô, saudades dos ônibus, né? Todo mês era uma empolgação porque ia ter uma fase completa, né? Ok, tá, mas assunto para outro vídeo. Vamos começar com as impressões. Tem Quarteto Fantástico, os volumes 3 e 4. Ou seja, gente, nesse exato momento, tá? Para quem for, por exemplo, no site da Panini, tem lá disponíveis os 4, na verdade os 5, né? Mas todo o quarteto do Run North tá em catálogo pela Panini, o que é muito legal. Tá, eu não vou me lembrar de cabeça, né? Eu sei que o volume 4, cara, tem uma história incrível envolvendo a Alicia e o Reed Richards. E acho que no volume 3, se eu não me engano, aí o Run North vai fazer referência à Fundação. Vai falar sobre Isaac Asimov. Então é um quarteto fantástico requintado. Né? Essa fase está bem legal. Tem Demolidor, a Queda de Murdoch, né? A minha história favorita da Marvel de todos os tempos, e imagino que de muita gente, né? Para mim é o maior clássico da editora, é realmente muito, muito bem escrito. Eita, Guerras Secretas 2 por Jim Shooter e Al Milgrom. Vamos lá, para quem não sabe, tá? Primeiro, esse quadrinho ele só tinha saído pela editora Abril. Por quê? Porque é uma tragédia. Sendo que assim, essa versão da Panini pega a minissérie completa das Guerras Secretas, ali acho que 86, 87 mais ou menos. Só que não. Mas, gente, é um quadrinho que tem muitos tie-ins. Tipo, Guerras Secretas 2 se espalhou por tudo. E a gente pode ir mais longe na discussão, né? Pra quem leu, por exemplo, a História Secreta da Marvel, quando o Jim Shooter escreve as primeiras Guerras Secretas, isso acaba subindo a cabeça dele, porque vende muito, né? As primeiras Guerras Secretas foram um hit no planeta todo, né? No Brasil também. Tem toda uma geração que ama Guerras Secretas. E a Marvel pensou, bom, vamos fazer o 2. E o Jim Shooter foi escrever o gibi. O problema é que não era o talento absurdo do Jim Shooter como mestre da narrativa que fez as primeiras Guerras Secretas venderem. Foi a ideia do crossover, né, dos personagens irem para um mundo, né, tem uma entidade chamada Beyonder que leva os heróis para um outro mundo junto com os vilões para batalhar lá por um desejo. Basicamente essa é a ideia, né? Então aí o Jim Shooter vem para escrever Guerras Secretas 2, pensando que, ok, vai ser sucesso, né? Se a primeira foi muito bem, só que não foi bem. Sendo que ele pega essa entidade chamada Beyonder, que pelo que eu me lembro de cabeça, nas primeiras Guerras Secretas ela nem aparece, esse ser poderoso que leva os heróis, e aqui o Beyonder desce na Terra para viver as experiências humanas. Por exemplo, vai ter um momento, tá aí na tela de novo uma imagem, que o Beyonder vai aprender a usar o banheiro. Aí será que eu estou interessado em ler um gibi sobre uma entidade cósmica que está aprendendo a usar o banheiro? Provavelmente não. Enfim, né, como eu falei, né, o gibi se espalhou em muitos quadrinhos, isso é uma pequena parte das Guerras Secretas. Lá tem um ônibus, lá fora tem um ônibus de mais de 1000 páginas para compilar tudo. Né? Essa edição da Panini tem 264. Vini, então é muito ruim e tu não vai comprar? Cara, eu tenho um desejo, assim como fã da Marvel, de ser um pouco historiador desse mundo dos quadrinhos. Então eu vou comprar para ler porque eu tenho a curiosidade, até porque é muito difícil de achar pela Abril, porque é muito gibi. Enfim, então quando tiver uma promo legal, eu devo me sujeitar às Guerras Secretas 2. Ok, aí tem... Eita, vamos lá. Aventuras do Capitão América Sentinela da Liberdade. Assim que a Panini divulgou, né, esse checklist, meu querido amigo e redator Érico Assis, ele veio falar comigo e ele disse o seguinte: Vini,
Isso é muito bom. Até foi engraçado porque mais gente veio falar comigo, não só o Érico. Então é um gibi que tem o carinho do leitor das antigas, né? É uma HQ que só saiu pela Abril, então. E, bom, eu vou dar uma lida. Kevin Maguire desenhando, é o mesmo desenhista da Liguinha, né? E vocês sabem que o Kevin Maguire tem uma habilidade muito boa, né, nas expressões faciais e, né, ele consegue traduzir muito bem as emoções dos personagens. O roteiro do Fábio Nicieza, né, basicamente uma releitura da origem do Capitão América com uma pegada bem humorada. Vocês sabem que esse checklist da Panini, por menor que ele seja, tem, cara, vamos lá, né? Hulk vermelho. Esse Capitão América, aposto que muita gente nem sabia que existia. Mas por mais que não tenha, sabe, aquelas publicações, como eu falei ali no começo do vídeo, né? Um Omnibus, um Epic Collection. Cara, eu tô afim de ler esse Hulk vermelho. Vem comigo. Primeiro, Benjamin Percy escreve e o Jeff Shaw desenha. Pelo menos a primeira parte é o Jeff Shaw. Eu amo esse desenhista. Ele é o cara lá do Thanos Vence, do Donny Cates. Ele fez, se não me engano, o Motoqueiro Fantasma Cósmico. Ok. Fez God Country. É um baita no desenhista. Eu não sei porque que a Marvel não aproveita ele em algum projeto grande, assim, tipo... Pô, pra mim ele tinha que estar desenhando um evento da Marvel. Mas ok, botaram o cara no Hulk vermelho e a premissa é boa. Esse gibi, ele é conectado com o Mundo Sob Destino, onde o General Ross, ele é preso e torturado para dar informações pro Doutor Destino. E até tem um ponto ali que eu não... De certa forma, o que eu acabei de falar é um leve spoiler do Mundo Sob Destino, mas acho que não muda nada, até porque é a sinopse do quadrinho. Tá escrito aqui isso? Tá, né? Ele vai ajudar o Doutor Destino a obter a dominação global. Mas enfim, quero dar uma lida, 2 volumes. Eu já comentei aqui no canal que, cara, o Mundo Sob Destino, ele é decepcionante enquanto grande evento da Marvel. É uma historinha mediana, assim, no geral. Ele é decepcionante porque a gente quer algo sempre incrível, né? Então, me dá vontade de ler um tie-in conectado aí a esse evento. Coleção Homem-Aranha Teia de Heróis, volume 1. Cara, a Panini fez uma postagem no Instagram com são 9 ou 10 edições, ou 12. Enfim, vocês estão vendo aqui na tela, acho que está escrito aqui, são 10 volumes. Ok, basicamente são 10 volumes e as capas elas se conectam para formar uma grande imagem. Com certeza essa coleção ela vem direto da Itália, porque o capista é o italiano, é o Giuseppe Comuncoli, eu acho que assim se pronuncia. Vai começar com uma minissérie, né, um crossover entre o Homem-Aranha e o Quarteto Fantástico, desenhado pelo Mario Alberti, que para quem não sabe é um desenhista italiano, um cara mais conectado aí a Bonelli. Até ele já veio pro Brasil, eu conheci o Mario no FIC de 2018, um cara muito simpático, inclusive. O único ponto é que é uma coleção em capa dura, sabe? Pô, isso aí tem cara para mim de gibizinho de banca, gibizinho moleque, sabe? Os crossover ali do Homem-Aranha, umas bobajadas. Mas ok, né? Eu sinceramente não sei se eu pretendo dar uma lida. Talvez é porque eu gosto do Mario Alberti. Aí tem, cara, Homem-Aranha, Um Novo Dia do Marvel de Bolso. Vem comigo. Pra quem não sabe, esse é um período do Homem-Aranha. É exatamente o que acontece depois lá do Pacto Mephisto. Você sabe que o Homem-Aranha ele fez um pacto com o Capiroto para salvar a Tia May e aí acaba o casamento. Isso é talvez a história das mais famosas do Homem-Aranha de todos os tempos, porque todo mundo odeia o pacto com o Mephisto. Mas então, a Marvel, ela tinha alguns objetivos com a vida do Peter Parker, e um deles era justamente acabar com o casamento e tornar ele o cara pobre, morando com a tia. A Marvel queria devolver o Peter ao que ele era antigamente. Provavelmente foi uma das piores decisões da história da editora. A pior decisão da história da editora, não tem como negar. Enfim, então tem muita gente que diz que parou de ler Homem-Aranha nessa fase. Vini, então quer dizer que esse Um Novo Dia é um cocô inacreditável? Não, essa história é bacana. Claro, tu tem que desconsiderar o fato de que ela vem logo depois de uma cagada gigantesca. Porém, é o Steve McNiven, um dos desenhistas, e o McNiven manda muito bem, então é uma história legal. Tem o JJ Jameson, tem Tia May, tem esse novo vilão, né, que aqui, vamos dizer assim, é a primeira participação maior do Senhor Negativo, né, ele também participa da história. Cara, é legal, só, como eu comentei, né, é uma forçada de barra da Marvel para trazer um status quo mais padrão pro Homem-Aranha. Eu imagino que é por isso que a Panini escolheu justamente essa história pro Marvel de bolso. Esse quadrinho ele vai ser num formato menor e tal, porque justamente é acessível para novos leitores? Que, cara, é o Peter que todo mundo conhece, é um vilão que foi muito utilizado lá no jogo do Homem-Aranha, então eu entendo o apelo dessa história.
Aí para fechar Marvel tem Fabulosos X-Men, edição número 12, que eu imagino que a Panini talvez tenha destacado por conta do crossover, né? Sinceramente eu não estou acompanhando os X-Men aí nessa nova fase. Aí tem as impressões do DC versus Sonic, edição número 1, e mais a saga do Lanterna Verde do Geoff Johns. Gente, tem um vídeo, tá? Muito legal, que eu fiz com meu querido amigo Cabeça, aqui no Dois Quadrinhos, que ele, basicamente, o Cabeça é um especialista em Lanterna Verde, é o maior fã de Lanterna Verde que eu já vi na minha vida, e ele, cara, vocês não têm ideia, ele é uma enciclopédia. E eu sentei junto com ele para justamente contextualizar a saga do Lanterna Verde de Geoff Johns. Então, se vocês querem um vídeo muito bem feito, com tudo, cara, todo o histórico do Hal Jordan, que é complexo, né? Um dos méritos dessa fase do Lanterna Verde é como o Geoff Johns arrumou a vida do Hal Jordan. Então, se vocês quiserem, tem um vídeo muito bom aqui no Dois Quadrinhos. E, pô, Asa Noturna, edições 2, 4, 5 e 8. Eu cheguei a trazer aqui a informação, tem acho que uns 2 meses, né, eu conversei com o Panini e eles comentaram, não, vai continuar reimprimindo o Asa Noturna, porque só tinha saído o primeiro, acho que o segundo talvez, não, acho que só o primeiro, né, e parou. E agora eu entrei no site da Panini, olhei bonitinho tudo, e basicamente todos os volumes do Asa Noturna estão disponíveis. Então, quero fazer a coleção elogiadíssima, premiada, fase do Tom Taylor. Galera, todo, do 1 até o volume 9, que encerra tudo, né, eles estão todos ali disponíveis na loja da Panini. Eu quero fazer só um disclaimer aqui. Há muitos anos eu virei o hater de Asa Noturna, porque, cara, um monte de gente brincava com isso, porque eu falei mal do volume 1 dessa série. E realmente, eu continuo achando que o volume 1 é bem mais ou menos, mas a galera, meu Deus, é genial, nossa. Mas aí eu continuei lendo, tá? Isso não, que ninguém lembra da parte de eu ter continuado lendo. É legal, fica bom, fica melhor depois. Então, talvez eu não tenha entrado no clima quando eu li o volume 1. Achei meio clichêzão, quer dizer, acho meio clichêzão, mas depois essa pegada mais super-herói, mais leve, acabou me convencendo. Aí tem uma sequência de sequências. Flash por Joshua Williamson, volume 5, Absolute Superman volume 5 também, edição 5, né, da mensal. Liga da Justiça Sem Limites 10, lembrando que aqui já tem um prelúdio para o DC KO, Batman edição número 9, e aí fecha o catálogo da DC. Gente, tem alguns destaques aqui em Panini Comics que eu acho que são bem legais. Universo Energon, Comandante Cobra, né, chega no volume 4. Lembrando, essa minissérie do Comandante Cobra é uma minissérie fechada, início, meio e fim. Porque a Panini ela está colocando uma numeração geral do universo Energon, que seria uma ordem de leitura para tu aproveitar melhor todo o universo, né, que envolve Transformers, o G.I. Joe e o Void Rivals. Mas esse quadrinho em si é uma minissérie do Comandante Cobra, ponto. Sabe? Então, quero ler só a minissérie do Comandante Cobra, pode ler, não tem problema. Aí tem Respawn volume 4, que é uma série mais de terror do universo do personagem. Sun e Twitch volume 3. Importante aqui, tá? Eu acho que a Panini fez certo, mas acompanha o raciocínio da editora. Primeiro, a Panini publicou nos volumes 1 e 2, que são volumes mais grandinhos, o Sun e Twitch do Brian Michael Bendis ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, né, que foi o primeiro momento que Sun e Twitch tiveram um gibi próprio, né, que são os policiais ali do universo Spawn. Depois disso, esses personagens, eles tiveram outras séries e minisséries, que são 2, pelo que eu me lembre. O que a Panini fez? Ela está publicando com o volume 3, mas ela está pulando. Então ela saiu do início do Sun e Twitch, que tinha Brian Michael Bendis, enfim, tinha nomes interessantes, Alex Maliv, Todd McFarlane, tinha gente boa ali. E ela tá pulando pro Sun e Twitch Case Files de 2024, que é, na verdade, né, o momento aqui do Respawn, né, no sentido de que é essa fase mais contemporânea ali do personagem. Eu achei legal a estratégia da Panini, porque, ok, publicamos o clássico, né, claro, alguma coisa ficou perdida ali no meio do caminho, mas eu imagino que muita gente quer justamente ler essa série mais recente. Conan o Bárbaro, edição número 12, que vem comigo, tá? Vocês devem ter observado ali no conteúdo original, tá? Não tem Conan, né? No sentido de que não é a sequência da revista regular do Conan lá de fora. As edições 11 e 12 da Conan o Bárbaro do Brasil formam um evento envolvendo as propriedades intelectuais do Robert E. Howard. E assim, tá, Vini, quero entender tudo, quero saber desde o começo. Tem que ler A Espada Selvagem de Conan, volume 4 da Panini, que é um prelúdio,
E depois tu lê as edições 11 e 12 do Conan o Bárbaro, e aí fecha esse evento, né, que é justamente o Battle of the Blackstone. Galera, aí tem alguns quadrinhos, né, tem Star Wars versão mangá do Mandalorian, me parece meio aleatório, né, mas enfim. Tex Willer, Biblioteca Tex. Tem World Tree, Terror Digital, volume 3. Esse World Tree eu li o primeiro volume, achei, não me pegou assim, acabei não continuando. Tem a edição definitiva do 20th Century Boys 8. Ah, não tá aqui, tá? Mas, além desses anúncios de mangá, tem relançamento de Lobo Solitário, que, pelo que eu me lembro, a Panini tinha republicado, né, reimpresso só o volume 1, e agora lá no site, né, tem outros volumes que estão saindo. Caraca, se faltava gibi sendo lançado, mangá realmente é o que não falta. Vamos terminar esse vídeo com uma imagem simbólica. Gente, leiam Quarteto Fantástico. Ryan North está muito legal. Leiam Queda de Murdoch. Foi muito bom ter vocês por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.